Tem que fazer, ai, tem que fazer a lista de chamada, né? Eu vou tirar um print, mais fácil. Ai, meu, na última aula a Isis me mandou mensagem, pior que eu tinha visto a mensagem da Isis no grupo falando para fazer chamada, eu esqueci. Pronto, pronto. Então, gente, hoje a gente vai falar de separação de misturas. É... Na última aula a gente falou sobre tipos de substâncias, né? A gente falou sobre tipos de misturas. Hoje a gente vai falar de separação de misturas e, se der tempo, um pouquinho de história da química também, modelos atômicos e tudo mais. Então, ó, métodos de separação de misturas, tá? A gente tem mecânica e física. Na mecânica, o estado físico não muda, na física muda. Então, separação de componentes de misturas heterogêneas. A gente tem a flotação ou sedimentação fracionada, que é usada para separar areia de serragem. Então, como que a gente separa areia de serragem? Pensa. Na flotação, diferente da decantação, é como se a gente tivesse uma decantação, é um que afunda e um que boia. Na flotação, é um que afunda e um que boia. Qual que é boiar e qual que é afundar? A serragem ia boiar e a areia ia afundar. Então, a gente coloca um líquido ou alguma coisa que tem densidade intermediária entre esses dois componentes. Vocês viram densidade. Então, a gente coloca alguma coisa que tem uma densidade intermediária para quê? Para que a areia, que ela vai ter uma maior densidade, afunde, e a serragem, que vai ter uma menor densidade, vai boiar. E aí a gente consegue separar, né? A gente passa uma peneira assim por cima da água e pega a serragem. E a areia tá lá no fundo, sei lá, pode ser por evaporação, você tira a água, tanto faz. Filtração mesmo. Tem a filtração também, que, por exemplo, é o que a gente faz quando a gente faz café. Eu coloquei aqui as dobrinhas do papel filtro, porque no laboratório você faz assim também, você tem que dobrar assim também para que fique um filtrinho. Tá. Então, ó, flotação é quando a gente tem um líquido que é inserido de densidade intermediária para que um afunde e o outro boia. E o outro boia. Filtração é o que a gente faz quando a gente faz café, que usa o filtro e tudo mais. Filha, peraí. Tá. Dissolução fracionada. Então, como que a gente separaria, por exemplo, areia e serragem, eu já falei, né? E se fosse areia e sal? Como que a gente ia separar areia e sal? A gente precisa de um líquido que dissolva apenas um dos componentes. Se eu colocar água nessa mistura de areia e sal, o sal vai se dissolver na água, né? E aí eu consigo separar mais facilmente, porque, por exemplo, se eu fizer uma filtração, como eu falei agora, eu consigo separar a areia, né? E aí a água e o sal ia passar pelo papel filtro, e aí depois eu separo a água e o sal por evaporação. Tá, então, ó, repetindo. Dissolução fracionada é quando a gente insere um líquido que dissolve apenas um dos componentes, ok? É bem nesse esquema que está aí na figura, ó, areia mais sal, você adiciona água, porque o sal vai dissolver na água, você filtra, mistura, aí você separa, a areia vai ficar retida no papel filtro, enquanto a água e o sal vão ficar
separados no recipiente. Depois você pega esse recipiente e faz evaporar a água. Acabou. Cristalização fracionada. Essa cristalização fracionada, gente, eu vou falar aqui, mas assim, eu sugiro que vocês joguem no YouTube cristalização fracionada. Vocês vão ver o processo no laboratório e aí vocês vão entender melhor, tá? Essa cristalização fracionada é meio confuso se vocês não têm noção de o que é uma solução saturada, o que é uma solução insaturada, o que é uma solução supersaturada, tá? Mas, ó, basicamente, quando a gente tem uma solução supersaturada, forma-se corpo de fundo. Por exemplo, o sal, ele tem um limite até quanto a água consegue dissolver. Por exemplo, se eu coloco um copo aqui de 200 ml, quanto que de sal vai aguentar até começar a formar o corpo de fundo aqui? Quando começar a formar corpo de fundo, ela está passando de saturada para supersaturada. Então, a ideia é essa. Quando a gente tem dois sólidos, a gente dissolve esses dois sólidos, e aí aquece até o momento que um vai estar supersaturado. Esse que ficar supersaturado, você filtra no papel filtro, e aí o que sobrou da água, você ferve. Gente, assiste vídeo, que é melhor. Eu vou ver se sobra tempo para mostrar um videozinho para vocês, porque é meio confuso eu tentando explicar aqui. Essa cristalização fracionada. Ó, a mistura de sólidos é dissolvida em água e a solução é submetida à evaporação. A solução contendo componente cuja saturação ainda não foi atingida fica sobre os cristais do outro e é chamada água-mãe de cristalização, que foi mais ou menos o que eu tentei explicar aqui, né? Mas foi o que eu falei, se vocês verem o processo, vai ficar mais fácil de entender essa cristalização fracionada. Centrifugação. Então, centrifugação, o maior exemplo de centrifugação que a gente tem no nosso cotidiano, assim, é a máquina de lavar. Na máquina de lavar, não sei se vocês já repararam, o que é? É uma bacia gigante, que é onde a gente põe a roupa, ela é toda furadinha, né? Porque quando ela girar, ela vai girar rápido. E aí, a água vai passar pelo buraquinho e a roupa vai ficar lá dentro da bacia. Então, eu separei a água que estava na roupa. Sabe, gente, quando chega na parte da centrífuga, da máquina de lavar, ela gira, 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 a água sai pelos buraquinhos e a roupa fica lá. É exatamente assim a centrifugação. A gente tem também centrífuga, separa sangue, por exemplo, sabe? Catação. Catação, sabe quando vocês vão fazer feijão? Você joga o feijão na mesa e aí vocês ficam catando os que estão ruins para jogar fora? Então, é isso que é catação. Decantação. Decantação é quando a gente tem diferentes densidades. Então, é quando vai um afundar. Por exemplo, na estação de tratamento de água, em estação de tratamento de água, a gente tem tanques enormes de decantação, vários tanques enormes de decantação, que a água fica parada lá, o esgoto fica parado lá, e aí, com o tempo, algumas sujeiras vão afundando, e aí sim você consegue tirar essas sujeiras da água. Cuidado, gente, para não confundir decantação com flotação. Porque na flotação, um afunda e o outro boia. Na decantação, só um afunda. Sifonação. Sifonação, gente, é dessa forma que está na imagem, né? Então, dá uma olhadinha aí na imagem, mas basicamente é por diferença de pressão e tudo mais. E o maior exemplo que a gente tem de sifonação no nosso dia a dia é quando acaba a gasolina do carro, e aí a gente tem que pegar gasolina de outro carro, e aí pega uma mangueira, enfia dentro do outro carro, e aí puxa e solta no carro. Tipo, puxa o ar e solta a mangueira no carro. Vocês já fizeram isso? Alguém já fez isso? Ou alguém já viu alguém fazendo isso? Não sei. Quando você pega a mangueira, põe no carro, só em filme. Então, menino, eu queria colocar, Lucas, eu queria colocar uma cena. Tem uma cena
Nicolas, qual que é o nome do filme que a gente está assistindo? Quero ver. Que é de fundo? A série. Sério. The Last of Us. The Last of Us. Tem uma cena do The Last of Us que, meu, que droga, por que eu não filmei na hora? Que agora eu nunca vou achar esse episódio. Que é logo no começo da série. Que o cara tá lá e aí ele tá no. Não contém spoilers, tá? O cara tá lá, aí tem um carro, e aí ele faz esse negócio para pôr gasolina no carro, e aí a menininha, que é aquela lá que tem a cura e tal, a menininha fala assim: Meu, o que é isso, né, que você tá fazendo? Aí ele fala: É sifonação, só sei que funciona. Eu não sei se ele usa essa palavra, mas o que ele estava fazendo nessa cena era sifonação. Você põe a mangueira em o carro, aí a outra ponta da mangueira você puxa o ar e já enfia ali no outro carro para cair a gasolina no outro carro. Ai, ai. Eu queria colocar aqui essa cena, nessa minha olhinha, só que eu esqueci de gravar. Se alguém souber exatamente qual episódio que isso acontece, eu agradeço. Aqui, eu já mostro o vídeo para vocês, peraí. A gente tem também a peneiração. A peneiração é quando você, por exemplo, está fazendo uma receita, aí você usa a peneira para peneirar a farinha, para não ficar aquelas bolotas de farinha na comida. Isso é a peneiração. Ou, por exemplo, a peneiração também é usada em construção civil, para peneirar areia de construção civil. Também é usado. É uma peneira, você usa uma peneira mesmo para separar. Não tem muito segredo. Isso está bem próximo do nosso dia a dia, né? Levigação. Levigação, quando uma corrente de água arrasta o componente menos denso, como para separar ouro da areia. Se vocês virem, depois pesquisa como é feito o café. Como é feito o café? Vocês vão ver que eles colocam também água para arrastar o componente menos denso. Vocês vão ver. Que aí os cafés menos densos, os grãos de café menos densos, geralmente eles estão podres. Por isso que eles separam com a água, eles ajudam a separar por densidade. É muito legal a produção de café, porque tem vários métodos de separação de mistura no meio da produção. Por exemplo, eles separam por tudo. Eles separam por massa, eles separam por densidade, eles separam por tamanho. E aí, no fim das contas, né, o café bom é exportado, né? O ruim fica pra gente, mas tudo bem. Eu não gosto de café, sabia? Eu gosto só do cheiro. Tá, agora separação magnética. Separação magnética é quando você usa um ímã para separar os metais, né? Eu vou colocar aqui uma cena do Toy Story que ela é no lixão e aí mostra o cachorrinho do Toy Story, ele tem uma mola no meio dele, né? Essa mola é de metal e aí o cachorrinho ele é atraído assim para a esteira. Aí logo depois é atraído um martelo também que quase bate na cara do o cachorrinho quase morre, né? Não morre porque ele é um brinquedo, mas tudo bem. Eu vou dar play aqui e vou me mutar para vocês ouvirem. Não sei nem se vai sair som. So where are we now? In a garbage truck on the way to the dump. You got all your pieces? Hey, guys, no! No! Hang on! Woody, what do we do? We'll be okay
Eu chorei nessa cena quando eu era criança, foi bom. Desculpa, eu ri, mas é com respeito. Cara, gritando pra não me ajudar a parar. Ai. É bom, mas vocês entenderam, né? Que o cachorro foi atraído, essa é uma cena de separação magnética e tal. Tá. Ai, saudade, Toy Story. Não saiu mais nenhum filme, né? Mas é isso aí, vai. Vamos lá. Já quero cestar. Separação dos componentes de misturas homogêneas, soluções. Então, como que a gente vai separar componentes líquidos, uma mistura de líquidos, por exemplo? Aí a gente usa a destilação fracionada. Aqui, ó, destilação simples, água e sal, mas a água e sal também pode ser separada por evaporação, né, gente? Porque o que acontece? O bico de Bunsen, sei lá como é que fala, ele aquece a água e aí a água evapora, né? Ela vai evaporar. Mas quando ela passa por aquele condensador de bolas ali, ela resfria. E no que ela resfria, o líquido sai por aquela torneirinha ali. Entendeu? Quando a gente tem, por exemplo, mais de um líquido, aí não é mais simples, aí é uma destilação fracionada. E aí, como que a gente vai separar? A gente vai separar por diferentes pontos de ebulição. Então, por exemplo, água e acetona. A acetona ia evaporar mais rápido que a água. Então, eu já sei que, enquanto eu estiver fornecendo, sei lá, 60 graus, o que vai evaporar primeiro é a acetona. Então, ela evapora, aí depois o líquido ele é reservado em um recipiente, você tira o recipiente e coloca outro, que depois o que vai evaporar. Aí você aumenta a temperatura e aí o que vai evaporar é o segundo líquido. Ou não, né? Se tiver só 2 líquidos, você pode deixar ali, você já separou. Se tiver 3, por exemplo, um evapora a 80 graus, outro a 100 graus e outro a 120 graus. Aí você controla a temperatura lá, ó, 80 graus, vai evaporar esse primeiro. Aí eu coloco esse primeiro no copo, aí tira, no becker, né? Aí tira. Aí aumenta a temperatura, 100 graus, aí vai evaporar o segundo líquido. Aí põe lá no becker, tira. E aí o terceiro líquido que evapora 120 graus vai ser o que vai ficar ali. Você nem precisa aumentar a temperatura, né? Para separar de novo. Ele já está ali separado. Então é isso, gente. Ó, quando a gente fala de métodos de separação de misturas, é bom a gente falar também de estação de tratamento de água. Gente, cai muito. No Enem, sempre cai uma questão de separação de misturas de estação de tratamento de água. Ano passado eu falei isso para a turma do Euclute, e esse ano eu estou falando de novo. Inclusive, ano passado eu recebi mensagem de aluno do Euclute falando: olha, Bruno, eu fiz Enem, eu lembrei de você. Então, um monte de coisa que você falou que ia cair, caiu. Eu falei, olha só, caramba, ganhar na cena eu não ganho, né? Mas tudo bem. Ah, e outra coisa, não é só estação de tratamento de água, não. Outra coisa que é importante é a destilação do petróleo. Como a gente ainda tem 2 semanas aí só de separação de misturas, eu nem sei se vou dar 2 semanas de separação de misturas, talvez a gente adiante um pouco o conteúdo. Mas eu vou trazer para vocês uma aula de estação de tratamento de água e a destilação do petróleo, para a gente se aprofundar um pouquinho mais em método de separação de misturas, tá bom? E eu vou aproveitar esse excesso de aula de método de separação de misturas, vou fazer bastante exercício disso com vocês. Eu tenho uma lista de exercícios sobre isso com vocês. Eu nem vou liberar a lista agora, porque eu vou deixar para a gente fazer junto. História da química. Gente, ó, se vocês ficarem com alguma dúvida sobre método de separação de misturas, vocês me falam. Se não entender ainda muito bem cristalização fracionada, é cristalização fracionada, né? Esse daqui é mais chatinho aqui. Assiste um vídeo e aí, se continuar com dúvida, me manda mensagem, porque vai ficar muito mais fácil para vocês verem na prática como funciona. Mas, ó, é isso, tá bom? É isso daqui, tudo que a gente viu até agora. Eu acho que se vocês tiverem alguma dúvida, tiver
vergonha de perguntar assim no chat, manda no privado, não tem problema. Quando eu era aluna, eu tinha muita vergonha de fazer pergunta. Eu só fazia pergunta no privado, assim, perguntava para a professora no cantinho, assim, sei lá. Mas eu fazia isso. Então, eu entendo se vocês tiverem vergonha para perguntar. Vamos entrar em história da química? Então, ainda tem 21 minutinhos aí. Rapidinho. Então, tudo começou com a teoria de Empédocles, sobre os 4 elementos. Em alguns livros, eu vejo Aristóteles, em vez de Empédocles. Tem livro que eu vejo que está escrito que a teoria dos 4 elementos é de Empédocles, e tem livro que eu vejo que fala que é do Aristóteles. Mas é isso aí, né? O que é essa teoria dos 4 elementos? Os filósofos, antigamente, eles acreditavam que tudo era formado por uma mistura dos 4 elementos, mas em proporções diferentes. Então, por exemplo, esse copo ele é uma mistura do fogo, ar, terra e água, só que em proporções diferentes. Obrigada. Eu prefiro a lenda de Korra do que a de... me sinto mais representada por uma mulher, sabe? Mas, enfim. Então, eles acreditavam na teoria dos 4 elementos, que a gente tinha fogo, ar, terra e água nos materiais, mas em proporções diferentes. Era uma mistura desses 4 elementos, mas em proporções diferentes. Nicolas, o Nicolas me mandou agora a cena do carro, da sifonação lá no The Last of Us. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Gente, eu tenho aqui um suporte. Isso aqui, ó, perfeito. Vou conseguir mostrar para vocês. Caramba, já sei até qual vai ser meu próximo post no Insta. Vou mostrar para vocês, ó, a sifonação. Que tá em inglês, né? Mas tudo bem. We have to do this every hour? Não sei, alguém assiste The Last of Us? Tá famosinho. Eu uso a HBO da minha amiga. Quem não tem HBO que não assiste, né? Eu não tenho HBO, eu às vezes assisto pelo da minha amiga. Eu assisto Sete Crianças, não juro. Então. Nossa, mas a internet não tá colaborando, não. Deixa eu abaixar a qualidade. We have to do this every hour? Gas breaks down over time. This stuff's almost water. Back in the day, we'd drive 10, 12 hours on one tank. You could go anywhere. So where'd you go? Pretty much nowhere. Nice. How does that work? It's a siphon. It's when liquid travels against gravity because pressure. You don't know. I know it works. No wandering. Okay. This is your fault then. It doesn't matter how much you push the envelope. It'll still be stationary. É isso, gente. Então, era dessa cena que eu tava falando, quando eu falei da cena da sifonação. Era disso que eu tava falando. Eu tenho que explicar, né? Mas quando você vê, é outro nível. Vamos voltar, então, para cá? Então, ó, teoria dos 4 elementos, tá? Mais ou menos na mesma época, vocês vão ver que os filósofos, então, muitos anos antes de Cristo. Aí a gente fica um tempo meio parado, como se fosse parado, assim, na evolução atômica.
E aí dá um boom, assim, depois de vários anos, tem uma descoberta e vai ter várias descobertas, uma depois da outra. Vocês vão ver, ó. Porque a teoria dos 4 elementos, ó, é de 495 a 430 a.C. Essa de Leucipo e Demócrito é 400 a.C. Depois vocês vão ver a próxima teoria, ó, 1803. Tipo, mas tudo bem. Tá. Então, Leucipo e Demócrito, eles introduziram a ideia de átomo, não e tomo divisível. Então, por exemplo, eu sempre uso papel na minha aula, né? Vocês perceberam? Tem aqui um papel. Aí eu pego e divido esse papel. Aí eu pego e divido esse papel. Aí eu pego e divido esse papel. Eu divido esse papel. E eu vou dividindo, vou dividindo, vou dividindo, vou dividindo. Vou dividindo. Até quase não dá mais para dividir. Quando não der mais para dividir, cheguei no átomo. Essa é a ideia de Leucipo e Demócrito, que eram também 2 filósofos, e foi uma das primeiras ideias de átomo. Então, átomo não divisível. Para essa duplinha, Leucipo e Demócrito, né? Todo o universo é constituído por átomos. Aí tem o que eu falei para vocês, né? De que hoje a gente sabe que, na verdade, a matéria compõe só 3 a 4% do universo. O resto é matéria escura e energia escura, que a gente nem faz ideia do que é. E quem descobriu o que vai descobrir e ganhar o Nobel. Porque, né, é um dos maiores mistérios da humanidade. Esses átomos, segundo eles, seriam as menores partículas dos objetos, por isso não seriam divisíveis. E aí a gente tem um dos primeiros modelos atômicos, que é o modelo atômico de Dalton, que foi de 1803 a 1808, esse modelo. Do John Dalton, que ele viveu entre 1766 e 1844, ele está uma informação dele, e ele acreditava que todas as substâncias eram formadas por átomos. Para ele, os átomos não poderiam ser criados e nem destruídos, mas sim combinados nas reações químicas. Então, para ele, átomos de mesmo elemento possuem as mesmas características e átomos de elementos diferentes possuem características diferentes. Então, o modelo dele ficou conhecido como uma bola de bilhar maciça e indivisível. E é isso que ele falou. Características semelhantes, mesmo elemento, características diferentes, elementos diferentes. E nas reações, esses átomos, eles se combinam, né? Eles não são criados e nem destruídos. A gente vai ver, eu não sei se vocês vão ver radioatividade e tal, mas vocês vão ver que hoje a gente consegue, sim, tipo, por exemplo, quando a gente tem um elemento muito radioativo, ele vai se decompondo em outros átomos. Um elemento muito grande, por exemplo, vai se decompondo em outros átomos menores. Mas esses eram os principais pensamentos de Dalton. Todas as substâncias formadas por átomos não são criados nem destruídos, se combinam nas reações e eles têm as mesmas características do mesmo elemento. Depois, em 1879, teve o experimento da ampola de Crookes. E ele descobriu que gases, quando submetidos a baixas pressões, conduzem corrente elétrica. A gente tem hoje... eu tenho uma luz aqui na cozinha que funciona por esse princípio. Em 1886, o Goldstein fez um experimento com raios catódicos e descobriu os prótons. Então, isso é importante, gente. Ó, o Goldstein descobriu os prótons. Por que é importante? Porque vocês vão ver, no outro modelo atômico, a gente já vai ter a descoberta dos prótons. O outro modelo atômico, depois do Dalton, já vai ter prótons. Porque o Goldstein descobriu os prótons em 1886. E aí, ó, eu acabei nem explicando, né, o experimento. Mas, ó, a gente tem aqui, ó, raios, bem que nem tá na imagem mesmo, as partículas negativas se atraindo pelo ânodo positivo e as partículas positivas indo na outra direção. É aquela coisa dos opostos se atraem e tal. Então, aqui, gente, olha só.
Deixa eu ver se eu não tô falando besteira, peraí. Ah, foi com ele mesmo. Gente, ó, vocês têm que tomar cuidado, porque é o seguinte, quando as pessoas ensinam o modelo de Thomson, eles falam do pudim de passas. Só que, assim, esse negócio do pudim de passas não é bem assim. Foi uma tradução que fizeram errado. Porque lá do lugar que veio isso daí, a sobremesa é diferente. Se a gente falar pudim de passas para vocês, como modelo de Thomson, vocês vão confundir a cabeça, vocês vão bugar tudo. Porque o pudim do Brasil, ele tem um furo no meio. E as passas, elas ficam em cima. O Thomson, o que ele acreditava? Primeiro que ele descobriu os elétrons com esses experimentos de raios catódicos, né? Segundo, que ele acreditava que o átomo tinha um fluido positivo e os elétrons estavam incrustados no meio desse fluido, que nem está nessa imagem. Esse é o real modelo de Thomson. Tá? Se você fala o modelo de Thomson como pudim de passas, está errado. Vocês vão ver o modelo de Thomson como pudim de passas em um monte de site por aí, mas está errado. Porque o pudim mesmo tem um furo no meio e as passas ficam por cima. Nesse caso, do que ele realmente pensava, as passas ficariam no meio do pudim e o pudim seria mais fluido. Não tem um exemplo que dá para dar. Tipo, eu fiquei pensando, será que o panetone, e aí o chocotone, e aí o chocolate que vai no panetone, no chocotone, seria os elétrons e o chocotone em si seria a massa positiva? Mas o chocotone, os elétrons, que seriam os chocolatinhos, eles não ficam se movendo, né? Eles ficam estáticos, parados. Então, não dá para ser um chocotone. Um sucrilhos, talvez, e aí o sucrilhos seria as partículas negativas, que são os elétrons, e o leite seria a massa positiva? Não, porque o leite ele é muito líquido, né? O Thomson ele imaginou que essa massa positiva seria algo um pouquinho mais fluido, não tão líquido que nem o leite. Então, assim, não tem muito uma aproximação do cotidiano que a gente pode fazer. Vocês vão ter que usar um pouco da imaginação de vocês. Mas essa imagem ajuda bastante, porque vocês conseguem ver, ó, as partículas negativas, que são os elétrons, no meio, essas bolinhas azuis são os elétrons, e essa massa inteira laranja são os prótons, que são as partículas positivas. Deu para entender? É que nem está nessa imagem, era isso que ele acreditava. Ó, o átomo é sim divisível, isso foi uma coisa que ele descobriu. A carga elétrica dos átomos não é nula, visto que existem elétrons. Só que, gente, esse modelo dele ainda não explica muita coisa, muita coisa. Por exemplo, essas partículas positivas não iam se atrair com as negativas? Como que não funde esse núcleo? Então, não responde algumas perguntas. E aí, em 1911, o Rutherford, ele fez um experimento com também raios catódicos e ele descobriu que, na verdade, não é uma esfera assim, toda maciça positiva. Na verdade, existem espaços vazios entre os elétrons. Isso foi muito bom, isso que ele descobriu, de que existem espaços vazios entre os elétrons. Porque aí a gente viu que tem um núcleo positivo e a parte dos elétrons tem vários elétrons com espaços vazios entre eles. Por que ele descobriu isso? Porque, ó, olha só, ó, aqui, ó, proteção de chumbo, partículas alfa. Então, na verdade, ele não foi raios catódicos, falei merda. Mas, na verdade, ele bombardeou partículas alfa sobre uma lâmina de ouro. E algumas partículas ricochetearam, enquanto outras atravessaram. E olha só que interessante, se ele tivesse usado uma folha de ouro... Então, ó, calma, deixa eu falar. Se ele tivesse usado uma folha de ouro um pouquinho mais grossa,
algumas partículas não teriam ricocheteado, ele não teria descoberto que existem esses espaços vazios. Nossa, Lucas, você me pegou agora nessa pergunta, não sei. Será que é porque é muito fino, por isso que eu falei? Porque se fosse um pouquinho mais grosso, não ia dar certo o experimento? Será que tem no Google isso? Experimento de Rutherford. Porque o... Não sei, não. Ó, na próxima aula eu trago essa resposta. Eu vou investigar. Fiquei curiosa também. Não precisa ver. Ô, Lucas, eu também não sou robô. Eu não sou obrigada a saber tudo. Eu não tenho problema com isso. Na próxima aula eu respondo sua pergunta. Eu vou ir atrás, que eu fiquei curiosa também. Será que eu deveria saber essa resposta? Não deveria, né? Sou uma professora iniciante, dá um desconto. Tá, então, o Rutherford, ele descobriu que... Descontar. Ele descobriu que o átomo não é maciço, que apresenta espaços vazios, que os elétrons são muito mais leves que os prótons. Vocês vão ver também que quando a gente calcula a massa de um átomo, a gente só conta os prótons e os nêutrons, porque os elétrons, eles têm massa desprezível na nossa conta. E então, realmente, ele estava certo aqui, quando ele falou que os elétrons são mais leves que os prótons. E a maior parte da massa de um átomo está em seu núcleo, lá tem os prótons. Ele não sabia ainda, mas lá também tem os nêutrons. E realmente, a massa de um átomo é prótons mais nêutrons, então ele já está bem mais certo. Só que, assim, ainda não explica por que o núcleo não se repelia, porque esse núcleo é o quê? Um núcleo maciço só de cargas positivas. Lembra que eu falei que os opostos se atraem e os iguais se repelem? Como que essas partículas positivas não se repelem nesse núcleo? Então, ainda não responde. E o que vai responder isso é o próximo... ainda não vou falar o próximo, né? Bom, então, em 1932, teve o Chadwick, que descobriu o nêutron. Ele também bombardeou partículas alfa. Aqui, Lucas, ele já não usou ouro, ele usou uma placa de berílio e de parafina. E aí, os nêutrons pararam aqui, os prótons passaram pelo detector. Eu não sei explicar muito bem esse experimento ainda. Tá, enfim, isso daqui é importante para a gente saber por que nesse modelo de Bohr, a gente já tinha o nêutron. Não tinha não. Não tinha não. Acaba aqui mesmo. Bom, vocês vão ver na aula de estrutura atômica que eu vou colocar um negócio mais bonitinho para vocês. Eu montei uma imagem bem bonitinha para vocês vão conseguir ver melhor. E mesmo que vocês não entendam direito na imagem, a gente vai usar o PET, vocês vão montar o átomo. Eu vou mandar o link para vocês. Quem quiser brincar, brinca, mas qualquer coisa eu vou compartilhar a tela. Como que eu monto o átomo pelo PET. E aí vocês conseguem ver melhor o que tem no núcleo, o que tem na eletrosfera e tal. Então, enfim, né? Então, a gente teve a descoberta do Chadwick do nêutron, e aí teve o modelo do Bohr. Ele acreditava que os elétrons se moviam ao redor do núcleo em órbitas estacionárias, e isso não absorve nem emite energia. Mas quando o elétron transita entre essas órbitas, ele vai, sim, emitir ou absorver energia, sim, que nem está nessa imagem, ó. Ele recebe energia... E aí ele passa dessa órbita mais próxima do núcleo para essa mais externa. E aí, quando ele volta da mais externa para a mais interna, ele libera essa energia. E essa energia, dependendo da frequência com que ela é liberada, ela vai emitir uma cor. A gente vai ver ela como uma cor. Quando a gente, por exemplo, joga diferentes sais no fogo, a gente tem diferentes cores de chama, por exemplo, no teste da chama. Esse experimento, que é o que eu coloquei na imagem, usa esse princípio do Bohr, de que os elétrons eles se movem em órbitas estacionárias e quando ele recebe energia, ele fica excitado, passa para a órbita mais externa, e aí quando ele volta para a órbita mais interna, ele libera essa energia.
na forma de luz. E aí a luz que a gente vê, dependendo da frequência, a gente vai ver de uma cor. Esse mesmo princípio do modelo de Bohr também é usado nos fogos de artifício, para a gente ter diferentes cores de fogos de artifício e tal. Então, ó, gente, terminando, acabou a aula. Então, tem mais um minutinho, eu vou só recapitular aqui para vocês os principais modelos. Ó. Então, a gente tem o modelo de Dalton, que é o modelinho conhecido pela bola de bilhar, que ele é maciço e indivisível, tá? Aí a gente tem o modelo de Thomson, que ele é conhecido como pudim de passas, mas que de pudim de passas ele não é nada. Não, eu já fiz a chamada, Simara. Deixa eu ver se tem alguém aqui que não foi. Obrigada por lembrar. Ingrid. A Ingrid. Só a Ingrid que vai colocar meu nome aqui, obrigada. Não, relaxa, Simara. Deixa eu ver se você entrou no print. Você já tá no print já. Foi só o da Ingrid que tá faltando. Tinha caído. Tá. Não, de boa. Ó, pronto. Tá. Então, ó, gente, ó. O Dalton, átomo é maciço, indivisível. O Thomson que nem esse da foto, que a gente tem uma esfera fluida positiva e os elétrons incrustados nessa esfera. E o Rutherford é aquele que ele acreditava no núcleo positivo e os elétrons distribuídos em volta com espaços vazios entre esses elétrons. E o do Bohr, que ele acreditava que tinha esse núcleo positivo, mas que os elétrons se moviam ao redor de órbitas estacionárias, né? E quando ele recebia energia, ele pulava para mais externa, e quando ele voltava para mais interna, ele liberava essa energia. É isso, gente, tá bom? Eu sei que passei bastante conteúdo hoje. Agora, nas próximas aulas, a gente vai fazer exercício para ir treinando, tá bom? Para compartilhamento. Sextou, né, gente? Beijos. Podem sair já, eu vou parar aqui a gravação.